Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço, prazer enorme. Hoje é a estreia do Laudívio Carvalho Entrevista. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é entrevistar. Uma entrevista nada mais é do que um bate-papo saudável, um bate-papo buscando detalhes de alguns assuntos. Eu estou recebendo hoje a doutora Tatiana Teles. Ela é médica, ela é legista e é assessora-chefe estratégica da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Doutora Tatiana, prazer enorme recebê-la. É um grande prazer, Laudívio. Muito obrigada pelo convite. Doutora Tatiana, eu vou te chamar de você, não vou te chamar de senhora, não. Muito jovem, muito, mas muito jovem. Como é que é o trabalho do médico legista? Porque a gente pensa assim, médico legista é aquele que abre cadáveres, é aquele que o Instituto Médico Legal ou um posto médico legal do interior é aquele órgão da Polícia Civil que recebe um cadáver, muitas vezes identificado, outras vezes sem identificação, e o legista vai lá e abre. É só abrir o cadáver? Como é que é isso, hein? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo muito jovem. Eu gostaria realmente de ser tão jovem quanto as pessoas pensam que eu sou. Doutora, não vamos discutir esse assunto, não, porque eu sei que a doutora Tatiana é jovem. Enfim, quanto à questão do médico legista, na verdade, ao contrário do que as pessoas pensam, o trabalho com mortos é a minoria do trabalho do médico legista, né? O médico legista ele trabalha com toda essa interface entre a medicina e o direito. Então, ele está ali para responder uma questão da medicina que é de dúvida da área do direito. Certo? Então, muitas dessas questões, elas são ligadas ao vivo. Então, nós fazemos muitos exames de lesão corporal, de violência sexual, né? Então, houve um crime, Maria da Penha. Então, isso gerou uma lesão corporal. Essa lesão, ela é analisada pelo legista, né? Um exemplo. E também são perícias documentais. Então, existe alguma questão dentro de um prontuário médico. Então, a pessoa foi atendida num hospital e dentro do hospital foi constatada essa lesão. Então, é feito um laudo indireto baseado em prontuário médico, ou mesmo uma análise de suposto erro profissional. Então, isso também é analisado pelo médico legista. E o volume do trabalho em documentos ou em vivo, ele na verdade é muito maior do que em mortos. Só que é até uma questão, né? Mística, cultural, né, da morte, ela acaba se sobressaindo no trabalho do legista. E as pessoas sempre fazem essa ligação do médico legista com trabalhar com mortos, né? E é até curioso isso, Laudívio, porque você fala assim, eu sou legista, e a primeira coisa que as pessoas olham espantadas e falam assim, nossa, você não tem medo? É a primeira pergunta, né? Você sabe que me fazem também essa pergunta? Se eu não tenho medo de mortos, eu digo não, eu tenho medo de vivos. Dos mortos eu não tenho Sim, medo. Eu tenho medo dos vivos. com Esses certeza. fazem mal. Ah, sim, claro, né? Esses falam. Com certeza, E, realmente, não é? realmente. Mas Falam. os mortos também Mas é falam. aí que eu ia chegar, doutora Tatiana. É, Os mortos exatamente. falam. Eles falam. Nossa, e como falam? Eles falam muito, né? Essa questão do médico legista, ele tá ali para interpretar os últimos momentos daquela pessoa. Somente o médico legista poderá dar voz àquela pessoa que já não fala mais, né? Então ele consegue, através das lesões que estão aparentes naquele corpo, dizer como foram os últimos momentos daquela pessoa, né? Esclarecer muitas das vezes homicídios. É claro que só o médico legista não vai fazer isso, né? O inquérito, a gente sempre compara ele a uma centopeia. Então ele é cheio de patinhas. É claro que o laudo pericial, muitas das vezes, é a patinha da frente, ou não. Né? Então, tem depoimentos, as testemunhas, o trabalho da investigação, né? Todo um trabalho, e só quem vê a centopeia por inteiro é o presidente do inquérito, no caso, o delegado de polícia. Né? Mas a contribuição da prova técnica, da prova pericial, ela está ali dentro do inquérito, né? No contexto probatório, e muitas das vezes leva a esclarecimento de crimes que nem se sabiam, né? Quantos suicídios ou supostos suicídios, acidentes, chegam no posto médico legal como acidente, como suicídio, e na hora que está sendo feita a necrópsia, o legista fala, opa,
Isso não é compatível com suicídio ou com acidente. Isso aqui foi um homicídio. A causa jurídica da morte não é atribuição do legista dizer, mas ele corrobora, né, para que seja dito Ele leva os isso. elementos. Exatamente. Ele leva todos esses elementos técnicos para que o delegado possa determinar isso. Doutora Tatiana, houve um caso no sul de Minas em que duas pernas foram encontradas. Duas pernas. Mas e o restante do corpo? A quem pertenciam as duas pernas? E a doutora Tatiana chegou lá para trabalhar. Descobriu a quem pertenciam aqueles membros que estavam ali, descobriu o assassino e foi lá e prendeu esse assassino também. Conta pra gente essa história. Para mim, ela é muito curiosa e completamente diferente do que a gente encontra no dia a dia. Pois é, ela é uma coisa muito interessante. Eu estava de plantão e chegou a notícia, né? A perita de local me falou assim: olha, Tati, me ligaram, a PM me ligou e disse que encontraram duas pernas. Eu falei, uai, peraí, cadê o resto, né? É a primeira pergunta. Então, eu estou indo no local. Eu falei, não, eu vou com você, né? Porque nós temos um trânsito muito bom com a perícia Eu estou criminal percebendo que a doutora Tatiana não é uma médica legista da Polícia Civil, é uma policial civil que é médico legista, né? Com Não certeza, é? com O certeza. papel aí é invertido, é Com interessante. certeza, com certeza, né? Inclusive, todo médico legista em Minas Gerais, ele é um policial civil, né? Uma das 5 carreiras da Polícia Civil, o médico legista, e com certeza, eu sou muito policial. Deu para perceber. E dentro desse contexto, quando houve a notícia do encontro das pernas, eu fui até o local com a perita, né? E fizemos uma busca grande, né? Junto com a PM, com o apoio da PM. Sempre essas forças de segurança trabalham de forma integrada. E durante essa busca, nós não localizamos o restante do corpo. Só que essas pernas tinham tatuagens, né? E eu conversei com o delegado e falei, doutor, nós precisamos publicizar essas tatuagens, porque somente através das tatuagens nós vamos encontrar, né, quem era essa vítima. Como é que eu acho o assassino se eu não sei quem é a vítima? Né? Então, nós precisamos primeiro encontrar. E é aquela coisa do tino policial, acho que você conhece bem, né? Conheço, conheço. Pois é, esse tino Este policial, né? faro é terrível, Ele é né? terrível, né? Parece que vem soprando na orelha. Gente, eu procurei todas as ocorrências de desaparecimento e não aparecia ocorrência. Então, essa pessoa costumava ficar fora, né? E as tatuagens eram tatuagens muito sugestivas e me chamaram a atenção. E eu comecei a pensar: se essa pessoa costumava ficar fora de casa, ninguém reclamou a ausência dela, e com muitas tatuagens, etc. Será que não poderia ser a primeira coisa que me veio à cabeça, né? Uma garota de programa, uma acompanhante. E eu comecei a procurar, né, essa linha de raciocínio. E nós publicizamos as tatuagens, né, na TV. E uma pessoa, ela viu essa reportagem e veio até a Polícia Civil fazer uma denúncia de que a mãe dele, né, do denunciante, cuidava de uma criança cuja mãe tinha tatuagens semelhantes. Aí a gente já começou a falar, ué, peraí. Então vamos atrás da pessoa com quem ela morava. E chegamos num senhor pacato, tranquilo, fazendeiro, lavrador, que tem a fazendinha dele pequenininha, produzia café, leite, tranquilo. E aí falamos, onde Acima está? de qualquer suspeita. Deus do céu, acordava 4 horas da manhã, tirava leite, sempre muito tranquilo. Aí perguntamos, aonde está a sua companheira? Foi embora para São Paulo. A minha companheira, na verdade, ela era uma garota de programa. E ela trouxe a filha. Eu comecei a namorar com ela, a gente morou junto, tinha um relacionamento, fazia mais ou menos uns 6 meses. E ela trouxe a filha do norte para poder morar com a gente. Só que ela acabou voltando com o ex-marido e foi embora para São Paulo. Foi embora para São Paulo? Foi. Cadê a menina? Aí nós entramos em contato com a família dessa pessoa. E Uhum. aí falou, olha, ela não faz contato com a gente já faz mais de 10 dias. E a menina fez aniversário nesse meio tempo. E a gente tentou falar com ela e não conseguiu. Então,
a minha equipe de investigação, né, da delegacia, levou, conversou com esse suspeito e ele não falava nada, ele sempre dizendo que estava em São Paulo. Aí eu falei, traz para o IML. Aí eu falei, bom, se ele sabe o que vai ver, ele não vai se chocar com a cena. Se ele não sabe, ele vai cair de costas. Então, o que que eu fiz? Peguei as pernas no freezer, levantei o saco bem alto e joguei as pernas na mesa, né, de inox. Aquelas pernas bateram, aquela cena horrorosa, esdrúxula, né? E o rapaz nem tremeu. Aí eu falei, bom, ele já... Impassível. Impassível, tranquilíssimo. Eu falei, bom, ele sabe o que ia ver, né? Então eu falei, dali eu já tinha certeza que tinha sido ele, porque ninguém teria tanta calma. Ele confirmou que as tatuagens eram dela, fez o reconhecimento pelas tatuagens, e nós continuamos conversando, e eu conversando. E ele sempre negando. Então eu virei para ele e falei assim, nós podemos ir na sua casa? Né? Porque até então ele teria que nos franquear acesso, etc. Ele falou, claro, eu não tenho nada a esconder. Mas uma pessoa calma, pensa Só o uma pessoa resto do calma. corpo, né? Eu falei Ele não assim, tinha nada a esconder, só o restante do não, corpo. e eu perguntava, cadê a menina? Cadê a menina? Porque eu falei, meu Deus, essa criança, né? Onde está essa criança? E ele falou, não sei, foi embora para São Paulo com a mãe, agora que eu tô vendo o cadáver da mãe, eu não sei o que aconteceu com a menina. Às vezes o pai matou e levou a menina. Eu falei, não, aonde que tá a menina? E insistindo, então vamos na sua casa. E quando chego na casa, né, começamos a fazer inspeção e aquela casa extremamente limpa, com cheiro de água sanitária em tudo quanto é canto, né? Só que ele não limpou áreas que normalmente você não limpa, né? Agora vamos dar essa dica, né? Aí todo criminoso vai falar, quando eu cometer esse crime eu não vou fazer isso não, né? Ele não limpou os batentes das portas, os interruptores e algumas das manchas, né, dos golpes que ele deu, quando ele recuou com o martelo, que depois ele nos confessou que usou um martelo, quando ele recuou, espargiu o sangue no teto e ele não havia visto, né? Que pequenas gotículas que, né, aos olhos de quem está buscando, né, Nossa, experimentados, são provas inequívocas. e Né? aí nós conversamos muito com ele, falamos, olha, a população já está em polvorosa, né? E aí a polícia já está aqui e você está numa situação complicada, nós estamos vendo as provas aqui, nós só queremos saber da criança, colabora com a gente e tal. Aí ele acabou confessando que Ele ele abriu. havia matado a criança também e a mãe, porque ela queria ir embora. E aí a possessão toda dele de ter trazido a filha, de ter cuidado dela e se mudado para a cidade por causa dela, ele não suportou e acabou cometendo crime. Poxa, é isso que eu chamo de tino policial mesmo, né? Tirocínio mesmo. Sim. Doutora, agora tem um outro caso bastante interessante de um assaltante preso em São Paulo, mas que tinha cometido um crime em Minas. Popularmente, a gente poderia dar um título a essa prisão, mas é um negócio. A gente não pode falar palavrão, mas o camarada deu uma borrada É, sem tamanho. é fato. Não é fato? É fato. Vocês prenderam o camarada por causa de um papel higiênico usado que estava numa lixeira. Uma verdadeira borrada. Exatamente. Com certeza. Como é que foi, doutora? Então, essa parte da perícia criminal, né? Porque até então nós estávamos falando Do médico legista. do médico legista. O perito criminal, ele trabalha com esses vestígios do local do crime. Eu tô chegando a uma conclusão. Tem CSI em Minas? Tem? Claro que tem, É com mesmo? certeza. CSI, uai. É CSI, uai, é? CSI, uai. Com certeza tem. Então, como é que foi isso? O CSI é o Crime Scene Investigation, né? Sim. Então, nós temos esses investigadores da cena do crime, são os peritos criminais daqui de Minas Gerais, né? Que trabalham em conjunto com o médico legista, com os demais policiais civis na investigação. Deixa eu só fazer uma interrupção, doutora. Eu sempre digo, sempre disse isso, que a cena do crime conversa com a gente. Com certeza. A cena do crime te dá todas as indicações. E, pelo menos na maioria das vezes em que eu chegava numa cena de homicídio, antes de me aproximar, eu me afastava. De longe eu ficava olhando. A posição que o cadáver, em que o cadáver estava, se tinha marca de arrasto no chão, se tinha marcas de pneus. Eu olhava absolutamente tudo. E para vocês que vivem isso, a cena, ela diretamente conversa. Não
com Ela certeza. fala, ela conta para vocês. E aí o camarada deu uma borrada e contou tudo lá no resto de papel higiênico. Contou, contou. Na verdade, eles tinham feito vários assaltos no interior de São Paulo e algumas explosões de caixa eletrônico aqui em Minas Gerais, né? E a quadrilha se hospedou num sítio antes dessas incursões criminosas, né? E durante essa hospedagem, ele realmente usou o banheiro e jamais poderia imaginar que o perito, né, o nosso CSI, teria essa presença de espírito de recolher o lixo do banheiro. E o DNA do suspeito ficou no papel higiênico. Quando ele foi preso em São Paulo, né, nós temos uma lei federal que fala do banco de perfis genéticos, né? E essa inserção do perfil genético no banco pôde colocá-lo diretamente na cena do crime de Minas Gerais. É bem interessante. Ocorreu o que a gente chama de match, né? No banco de material Bateram genético. todas as informações ali. Exato. Doutora, como é que vocês estão fazendo? Porque, e aí também nem sei, Minas Gerais é um dos estados que despontam nas investigações, sempre foi um estado diferente dos demais. Minas sempre esteve à frente, na vanguarda. E vocês hoje colhem DNA nos presídios. E nós sabemos que há uma lei federal que determina este recolhimento para um banco genético, ou seja, um banco de DNA, para provar crimes que já ocorreram e para ter um banco de dados em crimes que podem acontecer no futuro e que batam, né? Que o match aconteça. Como é que vocês trabalham hoje as penitenciárias em Minas Gerais em relação a este banco de dados? Bom, isso é um assunto muito interessante, porque no Brasil nós temos o RIB-PG, né, a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Em Minas Gerais, ele participa desse RIB-PG desde o início do projeto, né? De 2019 para cá, nós tivemos um boom muito grande nessas coletas, né? Foi uma política da Superintendência de Polícia Técnico-Científico, né, Dr. Thales Barcelos, que determinou que a gente se empenhasse nesse projeto. E o governo, ele também faz esse acompanhamento, o governo de Minas Gerais faz esse acompanhamento. É um dos projetos estratégicos que são acompanhados pelo governo. E, inclusive, também é acompanhado pela Senasp, esse projeto, Que é a né? Secretaria Nacional de Segurança Pública, pertencente ao Ministério da Justiça, né? Exatamente, é um dos projetos que são priorizados pela Senasp, né? Porque é muito interessante, né? Essa integração dos bancos de perfis genéticos permite que os crimes sejam interconectados entre os estados, né? Então, o governo de Minas Gerais, ele tornou esse projeto um projeto estratégico de governo para que nós possamos coletar cada vez mais perfis e inserir esses perfis no banco de dados de Minas, que vai para o banco de dados nacional, né? Então, foi feita uma força-tarefa entre a Superintendência de Polícia Técnico-Científica e a Sejusp para que houvesse essa coleta nos presídios de Minas Gerais. Bom, meus amigos, eu queria continuar com a doutora Tatiana. E vocês, minhas amigas, tenham uma certeza da minha alegria, da minha satisfação em entrevistar o meu diretor de imagem está pedindo para eu olhar para aquela câmera ali. E é o que eu vou fazer nesse momento. Eu vou me dirigir a você, minha amiga, que está nos acompanhando, a você, meu amigo. Dizer do prazer enorme de ter aqui uma jovem, como a doutora Tatiana Teles, que é legista, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar, que eu aprendi muito com ela. Aliás, eu aprendo todo dia, aprendo a todo instante, a todo momento. E a doutora Tatiana é assessora-chefe estratégica da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. E eu tenho aprendido muito sobre a questão do médico legista, a questão da perícia. E queria muito, mas muito continuar falando com a doutora Tatiana. Só que o nosso tempo é curto. O tempo voa. Mas eu quero fazer um convite, doutora. Vamos fazer um outro programa, uma outra entrevista para falar um pouco mais das investigações, do CSI Minas. Vamos programar? Vamos.
Vamos fazer Com certeza. Laudívio, eu que tenho que agradecer demais por todo esse apoio que você tem nos dado, né, na perícia oficial da Polícia Civil de Minas Gerais. E pela oportunidade da exposição do nosso trabalho, né, como um todo, essa integração que sempre foi um mote, né, da sua ação com a segurança pública. Então, tenho que agradecer demais e estou completamente à disposição. Olha, quero agradecer a doutora Tatiana Teades. Obrigado, obrigado de coração. Sempre uma alegria vê-la e revê-la e nos colocar aqui à inteira disposição. Esse microfone é seu. Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço, muito obrigado a vocês. Laudívio Carvalho Entrevista, chegando ao seu final, mas semana que vem a gente vai se reencontrar neste mesmo local, neste mesmo horário. Grande abraço, obrigado a todos.